Caros irmãos, com muita alegria, nós hoje celebramos dia 18 de outubro, dia em que selamos, com mais de 60, 70 missionários e missionárias, a aliança de amor, mas também nós celebramos com muita solenidade e alegria o dia, de fato, da nossa padroeira, a Mãe Rainha. Uma festa de padroeiro de uma paróquia é um dos momentos mais importantes, ao longo do ano litúrgico para aquela comunidade. É como se nós estivéssemos vivenciando um grande retiro de 4 dias, eu diria, Começamos na quinta, ontem, hoje e concluiremos amanhã, no domingo, dia do Senhor. Um grande retiro de 4 dias em que, pouco a pouco, nós vamos escutando a palavra, mas, sobretudo, aprendendo um pouco mais com aquele santo, nosso padroeiro, de cada paróquia, mas aqui particularmente a nossa Mãe e Rainha. Cada dia os padres nas homilias vão destacando um aspecto ou outro da vida daquele santo, daquela devoção que gira em torno dela, e aí para a gente trazer um pouco para a nossa vida. Mas hoje, sábado à noite, vocês prestaram muita atenção, nós já escutamos as leituras próprias da missa do 29º domingo do tempo comum. E quem prestou bem atenção nas leituras, conseguiu certamente captar uma mensagem que vai perpassando todas as leituras, A necessidade da perseverança na oração. Desde a primeira leitura, quando o povo de Deus está batalhando contra os amalecitas e Moisés, no topo do monte, fica ali de braços erguidos, intercedendo pelo povo, e enquanto Moisés rezava, o povo vencia a batalha, mas quando ele cansava e fraquejava na oração, o povo começava então a perder. E hoje, precisamente no Evangelho, Jesus ele é muito direto na sua mensagem. Ele conta uma parábola, mas é interessante. A lição, o recado o resumo, poderia dizer, da parábola, ele nos conta antes mesmo de começar a falar da parábola. Diz o Evangelho, Jesus contou aos discípulos uma parábola, e aqui já dá a lição de moral, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Ele já dá o recado antes mesmo de nos contar a parábola. E qual é então a mensagem da parábola? Como é que nós entendemos a necessidade da perseverança, como o próprio Evangelho já nos adianta? Cristo ele conta uma história de que numa cidade havia 2 personagens, em questão. Um juiz que, segundo o Evangelho, ele não temia a Deus, ou seja, ele não estava nem aí para uma possível condenação, o que é que Deus acha das atitudes dele, ele não estava nem aí para Deus, mas ao mesmo tempo ele não temia os homens, ele não tinha medo de nada, nem mesmo do inferno, um homem assim. E esse homem, que não tinha medo de Deus nem dos homens, ele era injusto, não era alguém que se movia pela verdade e pela justiça nas suas ações, e ele era um juiz. E havia, por outro lado, um outro personagem, uma viúva. Para a gente entender bem esse Evangelho, é preciso compreender o que era uma viúva naquela época. Uma viúva, no fundo, era alguém que estava completamente desprovida de assistência. O seu marido, que mantinha a casa, que a defendia, simplesmente morreu, e muitas vezes elas eram abandonadas, sem nenhum tipo de assistência pelo povo. Por isso que no Antigo Testamento, e no Novo também, Deus ele sempre destaca a atenção especial que ele tinha para com as viúvas, que não tinham a proteção do seu marido, para com os órfãos, que não tinham a proteção do pai e da mãe, e para com os estrangeiros, que também não tinham aquele círculo de apoio que naturalmente nós temos na nossa terra natal. Então eram 3 grupos que Deus ele tinha uma especial atenção. Aquela viúva, não sabemos ao certo qual era a disputa que ela estava passando na justiça, mas ela tinha sido injustiçada, e ela começa a recorrer ao juiz para que ele faça justiça. E aí ela vai, insiste, bate lá na porta dele, fica aperreando ele, fica perseguindo ele para lá e para cá, insistindo o tempo todo, faça justiça contra o meu adversário, resolva esse problema. E aquele homem, o juiz injusto, que, repito, não temia a Deus, porque poderia ser até um motivo, olha,
se eu não fizer isso aqui, Deus ele talvez me condene. Ele não estava nem aí para isso. Nem mesmo temia os homens, um possível superior que poderia repreendê-lo, alguma coisa assim. E aí ele ficava ignorando-a completamente. Depois de muita insistência, e aqui que está a mensagem do Evangelho, né? Aquele homem já fica assim, de saco cheio, e aí ele simplesmente diz: eu vou resolver esse negócio dessa mulher, porque se eu não fizer isso, ela não vai parar de me aperrear, e ela pode até querer me bater e fazer alguma coisa comigo. Eu vou resolver esse negócio aqui para ela sair de perto de mim e nunca mais aparecer na minha frente. Jesus, ele pega então esse exemplo, esse aperreio daquela mulher, até conseguir aquilo que ela queria com aquele juiz injusto, e nos dá uma grande lição. Se até mesmo um juiz injusto, ele atende um pedido insistente daquela pessoa que recorre a ele, quanto mais Deus não atenderá às preces, caros irmãos, de quem recorre insistentemente a ele. E esse Deus, repito, né, não é injusto, não é um Deus como aquele juiz, é um Deus que no fundo ele é pura justiça e puro amor, um Deus que é o nosso Pai e que muito nos ama. Então Jesus ele não compara Deus àquele juiz injusto, como se Deus fosse mau e ficasse ignorando-nos. Não, é exatamente o contrário. Se até mesmo alguém que é mau atende a prece insistente de outra pessoa, quanto mais Deus não atenderá às nossas preces quando nós pedimos com insistência. Essa aqui é a grande mensagem do Evangelho de hoje, né? A necessidade de rezarmos constantemente. É um ponto que Cristo ele vai falando insistentemente nos Santos Evangelhos. Já escutamos, inclusive, na Santa Missa esse ano, né? Batei e a porta será aberta, buscai e achareis. Quem procura, encontra. Quem bate, a porta é aberta. Quem pede, recebe. Em outra ocasião, Jesus nos conta uma outra parábola que nos fala a mesma mensagem. Se um homem está dormindo com a sua família e de repente o vizinho recebe uma visita inesperada e não tem comida para oferecer, o vizinho vai lá na casa daquele homem, bate na porta, me dê um pão para eu dar para o meu amigo, já estou dormindo, vai-se embora. E aquele homem começa a bater na porta de novo, até que Jesus nos diz, né? Se aquele homem não se levanta da sua cama para dar o pão porque é amigo do outro, certamente ele vai se levantar por conta da insistência. Então, novamente, quantas e quantas vezes Cristo não nos mostra a necessidade da oração. E aí, vejam, o intuito dessa parábola, segundo diz o Evangelho, é para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre. Quando a gente lê o Evangelho de Lucas, né, esse mesmo aqui, o que é que nós encontramos ao longo da vida de Cristo? Que Cristo rezava demais. Em todas as ocasiões, Cristo ele se recolhia em oração. Quando ele ia escolher os seus discípulos, diz o Evangelho de Lucas, ele passou a noite inteira em oração. Quando ele ia fazer tal coisa, ia dar uma missão, ele passava longos períodos em oração. Os discípulos viram Jesus rezando e foram até ele e pediram, né? Senhor, ensina-nos a orar, quando eles viram a oração de Jesus. No Evangelho de Lucas, o próprio Cristo nos ensina também a oração. Encontramos ali a oração do Pai Nosso. Na Santa Ceia, após, né, quando Cristo estava já prevendo o que iria acontecer com ele, ele se reúne, ele vai em oração no Horto das Oliveiras, né? Então, em vários e vários momentos, até mesmo no alto da cruz, nós vemos Cristo em diálogo com o Senhor. E Ele quer que nós repitamos essa mesma atitude na nossa vida concreta. Não existe cristianismo verdadeiro que ignora a oração. Não existe vida cristã autêntica que trata a oração como um apêndice na minha vida. Um algozinho que se eu tiver tempo, eu rezo. Não é assim, caros irmãos. Toda a nossa força, ela brota da graça de Deus, que vem até nós através dos sacramentos e da nossa vida de oração. Então, é interessante esse evangelho, para que a gente entenda realmente bem o que é a oração. Muitas vezes, as pessoas acham que a oração
é uma espécie de meio que eu recorro a Deus para exigir dele que ele faça a minha vontade. Não é bem assim. Deus, ele não é um garçom que ao nosso pedido ele vem trazer aqui aquilo que a gente está esperando. Graças a Deus que não é assim. Deus é aquele que nos traz aquilo que nós realmente necessitamos. E ele mesmo nos ensina o que é que nós devemos pedir. Vejam só o exemplo dessa viúva. Cristo está dizendo sobre a necessidade de insistir na oração. Mas o que foi que essa viúva pediu para aquele juiz? Ela pediu, por acaso, bens materiais, um sapato novo, ou alguma coisa assim, dinheiro? O que foi que essa viúva pediu? Simplesmente que se fizesse justiça a ela. E aquele juiz injusto a atendeu, não por bondade, não porque ele amava a justiça, por conta da insistência. Mas o foco aqui é no pedido da viúva. Ela queria aquilo que cabia a ela. Mas quando a gente começa a olhar a nossa própria vida, diante de Deus, o que é que nós merecemos? O que é que nós podemos exigir de Deus? Qual a justiça que nós temos diante de Deus? Nós somos pecadores. Então, o grande pedido que nós precisamos fazer para Deus, caros irmãos, é precisamente aqueles que Ele mesmo nos manda pedir na oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Esse é o nosso pedido, não a minha. Venha a nós o teu reino, que o reino de Deus esteja entre nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, não o supérfluo, não a abundância, mas somente o pão nosso, aquilo que eu preciso para hoje. É isso que Jesus nos manda pedir. Não nos deixeis cair em tentação. Nós não pedimos no Pai Nosso para termos uma vida fácil, uma vida sem dificuldades, uma vida sem tentações. Não, nós pedimos para que diante das tentações a gente não caia. E isso Deus, Ele garante, né? O próprio catecismo nos diz, né, em a doutrina da igreja, que Deus, Ele não permite uma tentação que nós não possamos suportar. Se Deus, Ele permite uma tribulação em nossa vida, junto com aquela tribulação, se nós recorrermos a Deus, nós conseguiremos suportá-la e superá-la, que é ainda mais interessante. Livrai-nos do mal. E esse mal aqui, caros irmãos, é o maior de todos os males, que é precisamente o afastamento de Deus. Então, quem recorre à oração, quem reza, como o próprio Cristo nos ensina a rezar, quem pede esses pedidos aqui, pode ter a certeza que a sua oração será atendida. Ainda que a gente não veja no primeiro instante, nós temos que ter a fé que Deus, Ele já está ali trabalhando. E é exatamente isso que ocorre na nossa vida, né? Passa um tempo, em meio àquelas tribulações, a gente olha para trás e então conseguimos ver, de fato, a mão de Deus ali na nossa vida a nos guiar. Então, devemos sim, insistentemente recorrer a Deus, colocar-nos em oração, dedicar tempo, né, diariamente, a nos colocar na presença de Deus e recorrer a Ele, mas com o entendimento correto sobre o que é a oração. Não é exigir de Deus que Ele faça a minha vontade. Que bom que Deus, Ele não age assim. Mas é, sobretudo, nos colocar à disposição dessa vontade que Deus tem para cada um de nós. O próprio Santo Agostinho dizia o seguinte, né? Que a oração que a gente faz insistentemente não é para eu convencer a Deus daquilo que eu quero ou daquilo que Ele tem que fazer. Não é que eu vou insistir até Deus dizer, entendi, tá bom, já sei o que é que você quer. Não, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, com a perseverança na oração, eu vou entrando em contato, em diálogo com o Senhor, e pouco a pouco, o meu coração vai se convencendo daquilo que é a vontade de Deus para mim. Pouco a pouco eu vou entendendo, então, qual é o propósito de Deus na minha vida, e não o contrário. Não dizendo, Senhor, o que eu quero é isso aqui, até você se convencer. Não é assim. A insistência da oração, muito mais do que mudar o entendimento de Deus, muda o nosso coração e a nossa vida. Por isso que nós devemos perseverar constantemente na oração. Como eu disse, né, na primeira leitura, nós encontramos Moisés
de braços erguidos, rezando a Deus, para que aquele povo que estava lá embaixo na batalha pudesse vencer aquela batalha. E aqui a gente entende o valor da oração de intercessão, a oração de uns pelos outros, né? Moisés não estava lá com a espada para cima e para baixo no combate, mas diante daquele povo, ele de braços abertos, braços erguidos, ele dava força àquele povo. Por isso que nós, de fato, devemos rezar constantemente também por aquele amigo nosso que está passando por necessidades, está enfrentando batalhas e tormentos em sua vida, para que através da intercessão ele obtenha cada vez mais e mais graças para enfrentar aquela tribulação. E vejam que interessante, né? Moisés estava ali de braços erguidos a interceder pelo povo. Mas nós sabemos, Moisés morreu, Moisés ficou. Mas nós ganhamos um intercessor diante de Deus que está sempre de braços erguidos a interceder por nós e a nos abençoar. Basta olhar para a cruz de Jesus. Cristo pregado na cruz, de braços abertos, erguidos, continuamente a derramar as suas graças sobre cada um de nós. Ali, caros irmãos, está o intercessor, o mediador entre Deus e os homens, o próprio Cristo, né? Que no alto da cruz derrama todo o seu amor por cada um de nós. Uma última palavra sobre aqueles que irão selar a aliança de amor com a Virgem Maria. É importante relembrar alguns aspectos, né, que inclusive tratei com vocês durante a formação de 6 meses, né, tive um encontro com vocês. A aliança, caros irmãos, que Deus ele selou com o povo, as alianças, melhor dizendo, elas ocorreram em muitas e muitas ocasiões. Mas o que foi que nós encontramos? Deus ele selava uma aliança, ele prometia ser fiel, mas o povo, por conta do seu pecado, rompia a aliança feita com Deus. Chegou um momento na história em que Deus ele quis fazer uma aliança para sempre, uma nova e eterna aliança, agora selada com o sangue do seu Filho Jesus. Em cada Santa Missa nós renovamos essa aliança quando o padre olha para o cálice, né, ergue o cálice e diz: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Uma aliança que não vai se acabar mais, uma aliança selada com o sangue do Cordeiro. Essa aliança, nós tomamos parte, em primeiríssimo lugar, quando nós somos batizados. Quando nós somos batizados, nós passamos a fazer parte da família de Deus e naquele momento nós selamos uma aliança eterna com Jesus. Mas o que é que então vocês do Movimento Mãe Rainha são chamados a fazer com o ato da aliança de amor no dia 18? Precisamente convidar Nossa Senhora para entrar na nossa vida e nos ajudar, através dessa aliança de amor que fazemos junto a ela, a sermos fiéis àquela primeira aliança que nós fazemos com o nosso batismo, né? Maria, ela vai ser aquele grande modelo a nos ensinar o que é verdadeiramente selar uma aliança com Deus, o que é verdadeiramente ser um cristão batizado, o que é verdadeiramente ser um católico de verdade. Ao selar essa aliança com a Virgem Maria, ela nos ensinará precisamente como seguir, de fato, os passos do seu Filho Jesus. Ela intercede por nós continuamente, também de braços erguidos, clama a Deus para que nós possamos ter sempre força nas nossas batalhas, para sermos cada vez mais fiéis a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.